pessoal, tudo bem? Obrigado por a gente ter passado esse mês inteiro juntos, conversando e entendendo um pouquinho dos sentimentos e emoções, os sentimentos e emoções negativas, de como combater, de como controlar esses sentimentos. Você está chegando pela primeira vez? Então assista esse mês de vídeo que a gente tem vários, e são vídeos rápidos, em que no máximo duram 10 minutos para que você possa assistir de uma forma simples, entender tudo que eu estou falando, certo? E aí então você se inteirar do assunto e poder absorver um pouco de informações, né, terapeuticamente falando, e da parte de programação mental, que é o que eu trabalho, certo? Sou Adriano Ferrari, estamos chegando neste mês de maio, no fim das nossas 4 semanas em que a gente fala sobre um tema, tá bom? E o tema que a gente está encerrando é tristeza. Então eu já falei na segunda-feira numa introdução sobre tristeza, né? Eu falei na segunda, na terça, na quarta eu falei sobre o MTC, sobre a visão da medicina chinesa da tristeza. Falei na quinta sobre a visão da PNL, dei dicas tanto na quarta quanto na quinta, e hoje a gente vai se aprofundar mais, tá? O que é importante você entender agora, ó, presta atenção, tá? O que é importante você entender sobre os sentimentos negativos, sobre coisas negativas. Nós temos uma coisa que a gente tem que pensar profundamente, tá? Sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão de vida. Todo mundo tem uma missão de vida, certo? Então nós temos que entender isso, tá? O que é o universo, o que é o planeta, o que é o ser humano e os seres que estão aqui ao nosso redor. Quando a gente entender e tiver consciência disso, a gente vai estar dando um passo a mais nessa parte evolutiva da nossa vida, certo? Beleza? Então é importante você entender isso. Anota isso no seu caderninho aí, para que você sempre esteja meditando sobre isso. Ache sempre as respostas. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão, certo? Bom, e tem uma coisa que nós temos que entender, que o universo ele é regido por energias, tá? Energias. Energias em várias frequências e vibrações, tá bom? Então, para que você entenda, nós temos as vibrações negativas e as vibrações positivas, que nós demos o nome de positiva e negativa no decorrer da evolução humana, tá? No decorrer da comunicação humana, foi se estabelecendo o que era positivo e o que era negativo, tá? Então, sentimentos negativos são todos sentimentos que geram uma energia contrária, certo? Ao bem-estar, à saúde, tá? E à evolução espiritual, tá? Contrária ao bem-estar, saúde e à evolução espiritual. Então, se você tem um sentimento negativo, você está numa vibração contrária a esse crescimento, tá? Então, se eu sou uma pessoa que deseja sempre o mal de alguém, o que está acontecendo? Eu estou contra a lei de amor, eu estou contra a lei de crescimento espiritual, estou contra a saúde do meu corpo e do corpo do próximo, porque eu estou mandando vibrações e energias negativas. O que muita gente não entende é que na nossa cabeça, na nossa mente, o pensamento não para aqui, não fica aqui, ele sai, ele se expande, tá? O celular está mostrando isso para as pessoas ainda não acordam, acham que o pensamento fica só aqui, né? Então, não, o nosso pensamento ele sai daqui, ele viaja, ele vai encontrar outras pessoas, ele vai encontrar outras formas de pensamento que igual a ele. Então, quando a gente fala de vibração, a gente está falando desse sentido. Vibrações que estão energeticamente num padrão e que se agrupam com outras vibrações. Então, você ficar negativo vai te manter num padrão negativo, aonde esse montante de energia se encontra no mundo, né? Então, se eu quero estar bem, eu preciso sair desse padrão. Eu preciso controlar esses estados negativos, como a programação neurolinguística fala, ou como a medicina chinesa fala, essas emoções e sentimentos negativos. Lembra que eu falei que é muito importante para a medicina chinesa, as emoções e sentimentos estão até no diagnóstico do médico chinês? Por quê? Porque elas produzem um efeito colateral no corpo, produzem um efeito colateral não, um efeito ruim no corpo, biologicamente falando. Então, se você entende isso, o que vai acontecer? Você começa a aprender a controlar isso.
né? E um dos fatores importantes para você entender que eu não posso me alimentar desses sentimentos é que você vai adoecer sempre, né? Então eu dei vários exemplos, né, sobre essa questão, né, de que por que você fica triste, né? Eu falei um dos exemplos um dos fatores é quando você faz mal para alguém e você se culpa. Quando alguém faz mal, outro fator é quando alguém faz mal para você e você não perdoa, você não aceita esse mal e você fica ali alimentando aquilo, e que entra dois sentimentos ainda. O sentimento, na verdade 3, tá? O primeiro sentimento é de raiva, o segundo é de tristeza e o terceiro é de mágoa. E tristeza e mágoa trabalham juntos no elemento metal, que vai destruir o seu pulmão, a sua energia, enfim, né? Com o passar do tempo você pode criar problemas respiratórios por causa disso, e você pode criar até problemas, né, intestinais, como eu já expliquei, certo? Então, será que vale a pena a gente se alimentar disso? O terceiro fator, quando alguém está doente, quando alguém que você ama está doente, você tem que lidar com aquela situação, como que você faz para lidar com aquilo, certo? Então, são fatores que acontecem na nossa vida, tá? Que vão fazendo a gente aprender a lidar com situações e emoções negativas, certo? E o quarto fator que eu expliquei, tá? É quando as coisas não dão certo na sua vida. Você tem uma previsão das coisas e as coisas começam a dar errado na sua vida, seja no lado amoroso, seja no lado profissional, até pessoal, né? Então, quando isso acontece, se você não trabalhar sua mente, você entra no padrão, entra no estado, na vibração, e se você continuar naquela vibração, você vai mudando o quê? Todo o padrão energético que está fora de você. E esse padrão energético que está fora e dentro de você ao mesmo tempo, né? Que sai de dentro para fora, ele vai atrair coisas ruins para você também. Muita gente não entende isso, mas pela lei de atração, quando eu sou numa vibração negativa, eu atraio tudo que é negativo para mim. Isso é uma coisa para se estudar profundamente, é uma coisa que eu adoro estudar, e eu estudo isso, porque eu fui uma pessoa que tive que mudar muito a minha mente. Por que eu faço esse trabalho? Porque eu primeiro estou aplicando em mim, sempre apliquei há 20 anos, para trabalhar a minha mente, para mudar a minha cabeça e para poder trazer coisas boas para mim. E depende do nível que você teve de energias, de sentimentos e energias negativas que você se alimentou durante a sua vida, às vezes se torna muito difícil mudar, mas você tem que trabalhar a mudança, certo? Então, o que você tem que entender sobre esse aspecto é isso, tá? Então, a primeira coisa, entrou no estado negativo de pensamento e de sentimento, lógico, assim, a lógica é, eu tenho que parar com isso, eu tenho que controlar isso, porque é impossível você não sentir raiva, é impossível você não sentir medo, é impossível você não sentir preocupação, é impossível você não sentir tristeza, é impossível, tá? Porque isso faz parte ainda da evolução de nossa mente, do nosso espírito, né? Mente e espírito é a mesma coisa. Então, se você não aprender a controlar, você vai ter um problema sério, porque você vai entrar nas vibrações infelizes e você vai adoecer, tá? Nós só adoecemos de verdade quando nós contrariamos a lei do amor. Muita gente não entende isso, tá? As pessoas que são mais espiritualizadas, que entendem leis reencarnacionistas, já compreendem mais essa questão. Mas a doença não é de Deus, não é da espiritualidade superior, não é das forças superiores. A doença é uma coisa do homem, criada pelo homem, pelas ações e pensamentos negativos que o homem cria na sua vida. E isso, por lei de causa e efeito, uma hora retorna, tá, para a vida desse homem. Seja num processo de perda financeira, perda da saúde, seja no processo de perda de um relacionamento. Tudo é uma consequência, certo, das nossas ações, certo, da nossa forma de viver. Tudo que a gente gera vai retornar para nós. Disse lá o Cristo na Bíblia, cada um segundo as suas obras. Então, não adianta a gente achar o que a gente está recebendo hoje, seja em qualquer área da nossa vida, que não é uma coisa criada por nós, é por nós. E ninguém é responsável por isso a não ser nós. Porque nós
criamos os efeitos na nossa vida. Nós criamos as ações vão ter reações, certo? Então, isso é uma coisa que está intrínseca na nossa vida e nós às vezes não queremos aceitar, tá? Porque aí entra a religião. Mas tirando a religião dessa questão, se você entender só a questão energética, então tudo que eu crio no universo é minha responsabilidade, cada um segundo as suas obras. Então tudo que eu crio no universo é minha responsabilidade. Se eu machuco alguém, é minha responsabilidade e eu vou ter que ir lá acudir essa pessoa. Se eu faço mal para essa pessoa e eu mato alguém, um dia eu tenho que ir lá tirar essa pessoa e trazer essa pessoa para a vida de alguma forma. Eu vou ter que, de alguma forma, essa pessoa ou alguma outra pessoa, eu vou ter que trazer para a vida novamente. Por quê? Porque faz parte da regulação do universo. Se você não entender isso, não adianta. Então, nessa breve explicação que eu estou te dando, você já vai compreender que não vale a pena você alimentar sentimento negativo por ninguém. Primeiro, para a sua própria saúde mental e corporal, para quem acredita, espiritual. E segundo, para que você não vibracione negativamente no universo e contribua para que o universo seja pior ainda, certo? Então, lidar com as emoções e sentimentos negativos é o primeiro passo, tá? Para que você consiga se manter positivo no mundo, para que você consiga atrair coisas boas. Minha vida mudou bastante quando eu comecei a entender esse processo, claro, com muito estudo espiritualista, estudo de medicina chinesa, estudo de programação neurolinguística, estudo de visualizações e de compreensões das pessoas que estão ao meu redor, né, como terapeuta, que eu atendo pessoas, então eu consigo ir mais a fundo e entender esses processos. Tá? Então, a vida ela vai te dar aquilo que você dá para ela, sempre, tá bom? Então, primeira coisa é isso. Então, a partir daí, como eu faço para não ficar triste, Adriano? Aprenda a ressignificar. Primeira coisa, aprenda a ressignificar as coisas. Isso com qualquer outro sentimento. Nós estamos encerrando hoje esse mês, né? Aprenda a ressignificar as coisas, certo? Aprenda a visualizar as coisas diferentes. Então, se alguém fez um mal para você, a primeira coisa é você tirar o foco desse mal e perdoar. Não tem outro caminho. Por isso o Cristo falou tanto do perdão. Tire esse foco e não fique se alimentando desse mal que a pessoa fez para você. Se você fez um mal para alguém, se perdoa e peça perdão para a pessoa e também tire essa imagem da maldade que você fez. Se as coisas não estão dando certo para você, ressignifica e veja o que você está fazendo de errado para que você acerte mais e as coisas possam voltar da forma mais positiva para você. Ou cada situação negativa encare como um crescimento psicoespiritual, certo? Para que você cresça como ser humano e como espírito, certo? Se alguém está doente da sua família, um amigo, um irmão, não importa, seja quem for, ressignifica essa visualização que você tem dessa pessoa doente. Pense nela sempre com saúde, sempre positiva, pense nela se recuperando, que você também é um condutor de energia para essa pessoa. Se você ficar triste, essa pessoa também vai se entristecer, porque ela vai sentir a sua vibração. E essa pessoa pode até se culpar. Poxa, eu estou deixando as pessoas tristes pro meu estado de saúde. Então veja só a responsabilidade que você tem de não ficar triste do lado das pessoas que estão doentes. Quando você vai visitar alguém no hospital, você tem que estar com fé, com coragem, com energia boa, porque Deus pode te usar para tirar a energia sua em excesso de alegria e de amor para ajudar essa pessoa que está ali naquele sentimento de doença que ela está passando, de problema que ela está passando, certo? Então, gente, olha só quanto a gente aprende quando a gente começa a compreender as leis do universo, quando a gente começa a compreender esse processo, né? Eu criei aquele programa Construindo uma Mente Poderosa. Não é no sentido de poderosa, de ganhar só dinheiro, não é isso. É justamente para a gente aprender a lidar com isso. Porque eu acredito muito que a nossa mente tem um poder de modificar as vibrações e de atrair coisas boas. Eu tenho provas de que isso acontece na minha vida e na vida de pessoas que eu conheço. Então, pense bem nisso, tá bom? Então, eu vou te dar um exercício hoje bem simples de medicina chinesa, para que você desperte da tristeza, saia e fique alegre, tá?
Então, quando você ficar triste, a primeira coisa que você faz, certo? Olha, esfrega bem as suas mãos. Bem, aquece bem. E começa a fazer movimento circular na sua cabeça, no seu rosto assim, ó, tá vendo? E começa a fazer, esse aqui eu já passei várias vezes, porque ele é básico, ó. E começa a fazer um trabalho de limpeza mental, certo? E para despertar, começa a apertar um ponto que a gente chama de G4, muito simples. Vai despertar sua mente, vai tirar você desse estado, certo? E nesse momento que você está apertando os pontos, começa a visualizar coisas boas, certo? Ah, se eu fiz mal para alguém, eu vou lá abraçando essa pessoa, pedindo perdão e essa pessoa me perdoando, certo? Se as coisas não estão dando certo, eu começo a visualizar dando certo e vai alimentando a sua mente de vibrações boas, certo? E assim por diante. Então, as coisas simples, tá? Esse pontinho aqui, ele ajuda muito, porque ele está muito conectado com a nossa mente, certo? Outro pontinho é o ponto da neurastemia, da ansiedade. Então você vem aqui, ó, o lóbulo da orelha, isso aqui, tá vendo? Ó? Vem cá e aperta bastante, vai lá, trabalha bem. Você vai despertar sua mente, você vai sair do estado negativo. Beleza, gente? Olha, foi um mês bacana, onde a gente desenvolveu bastante conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Claro que na minha visão, eu estou falando para pessoas que não conhecem sobre medicina chinesa, sobre PNL, não conhecem muito sobre a mente, então estou tentando despertar essas pessoas. Em breve estaremos fazendo um trabalho agora, no próximo mês, nos próximos meses, tá? De autoterapia, tá bom? Vamos entrar na autoterapia e vamos começar a fazer um combate mental e corporal de processos básicos que a gente tem, para que a gente consiga se libertar de diversas coisas, de diversos problemas e alcance positivamente aquilo que a gente quer. Então, sempre trabalhando com desenvolvimento pessoal e terapia oriental. Esse é meu foco. Então, quando você me vê aqui, você sempre vai me ver falando dessas duas áreas, desenvolvimento pessoal e de terapia oriental. Terapia oriental, medicina chinesa, massagens, tá? E a parte de desenvolvimento pessoal, eu trabalho com PNL. É uma ciência muito profunda que eu gosto demais. Espero que você tenha gostado. Chegamos ao final nesse ciclo e aguarde, porque o mês que vem tem mais, certo? Compartilha, dê o like, se inscreva, leve esses vídeos para mais pessoas. Muito obrigado e a gente se vê em junho.